Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar um pouco mais a você poder escrever com mais tranquilidade, com mais calma, uma redação da UEA, e isso não necessariamente precisa ser para a redação do macro, mas pode ser também utilizado para o CIS2 e para o CIS3, eu vou falar aqui sobre 3 erros bem comuns que tiram pontos de redação de pessoas que estão fazendo a redação da UEA, que eu consigo entender por que está acontecendo, e aqui eu vou explicar para você por que eles acontecem, qual que é o motivo de eles não serem colocados como acerto e serem colocados como erros, e o que fazer no lugar. A redação da UEA é uma redação que segue os critérios de correção da banca da VUNESP. Isso significa que a gente precisa entender que existem algumas coisas que a banca está procurando para poder corrigir a sua redação. Então é muito comum que muitas pessoas tentem trazer conhecimentos de outras redações que já estão construindo. Talvez o caso mais clássico disso seja o que a gente tem dos critérios de correção da redação do Enem. De fato, a redação do Enem leva 5 critérios de correção para a gente poder ter a pontuação máxima, enquanto a redação da UEA tem 3 critérios de correção. Apesar de a gente ter essa diminuição de 2 critérios, a gente ainda conta que 2 critérios se mesclam do que a gente passa da redação do Enem para a redação do UEA, que seria o caso da gramática, porque no Enem a gente tem 2 critérios separados para poder falar de gramática. Mas no caso da UEA, a gente não tem um dos critérios que costuma ser inclusive um dos erros, que é o da parte da proposta de intervenção. Mas também a construção de como a gente tem o tema de redação e os textos motivadores também guiam para poder fazer com que outros erros aconteçam. Mas também pensando de que muitas pessoas escrevem redação para o ensino médio como aulas da parte da língua portuguesa. E é daí que também nascem alguns erros. Talvez o primeiro erro que seja muito comum, que seria o que você tem de não limitar o tema de redação com o que é apresentado no texto motivador número 1. Logicamente que você pode ter outros textos motivadores apresentando para você outras informações extras e adicionais para você poder conseguir limitar o tema de redação. O que vai acontecer é que é muito comum que muitos alunos fujam de ler o tema de redação e fujam de ler os textos motivadores e já comecem a escrever a própria opinião sobre um tema de redação. O que acontece é que não é isso que você precisa fazer. O tema de redação e os textos motivadores estão ali não com a intenção de que você já tenha uma opinião formada. Eu sei que é muito comum ultimamente a gente ter sempre uma necessidade de ter uma opinião já formada a respeito de tudo. Mas lembre-se que isso não é o objetivo da redação. A redação é o espaço que você tem para você poder trabalhar o seu processo argumentativo, que é apresentar uma ideia, você defender, explicar e justificar essa ideia e, por fim, concluir ela. Então não é necessário que de fato você tenha um conhecimento anterior desse tema de redação. E é por isso que você tem que usar a definição do que aparece nos seus motivadores. Por quê? Porque se aparece um tema como, por exemplo, racismo no futebol, e você não entender exatamente o que define como racismo, é para isso que o texto motivador número 1 vai explicar para você especificamente o que se categoriza como racismo. Se a gente analisa, inclusive, um dos temas anteriores do que a gente já teve já da redação da UEA, a gente tinha um que era de é possível viver a democracia no país tão desigual como o Brasil, que foi o tema de redação da UEA de 2023, que tinha, inclusive no texto motivador número 1, explicando o que é democracia para que não exista nenhum tipo de dúvida sobre o que você tem que falar, o que é viver democracia no Brasil. Um segundo erro muito comum é não usar as informações do texto motivador. Lógico que você também tem esse outro problema que muitos alunos são levados para o ensino médio e também que tem um terror de muitos professores de redação com muita causa, que é da cópia. O problema da cópia é que você pegar exatamente o que está escrito no texto e colocar na sua redação. Talvez isso seja um erro muito comum de muitas pessoas que estão ainda daquela parte de interpretação de texto do ensino fundamental, que era copiar o trecho que existe do texto e colocar ele como a resposta para muitos tipos de perguntas, como por exemplo, principalmente partes de humanas, que você tinha que só copiar o que estava escrito ali e colocar como resposta na sua pergunta. O que vai acontecer é que sim, você pode utilizar as informações do texto motivador e inclusive você é muito bem convidado a utilizar essas ideias. O que você não pode fazer é utilizar palavra por palavra o que está sendo escrito ali, mas você pode trazer as ideias do que foram apresentado ali no texto. Como, por exemplo, uma ideia muito básica é quando você tem uma negativa. Como, por exemplo, se você está falando que o Brasil não é democrático, você pode falar que o Brasil é antidemocrático. Ou você falar, por exemplo, que a sociedade pode sim ser influenciada positivamente
pelo ativismo digital, você pode falar também que a sociedade ela pode ser influenciada negativamente. Então perceba que você pode trazer a mesma ideia, só que utilizando palavras diferentes. Então o texto motivador, ele precisa ser utilizado, ele pode ser utilizado. Ele não tá ali só de enfeite porque precisava cobrir as páginas com outras coisas. Não, ele tá ali para poder te ajudar com justificativa de por que o tema continua sendo um problema, por que a sociedade, mesmo sabendo que aquele tema é negativo, ainda deixa existir, por que o Estado, mesmo podendo ter poder que poderia terminar com esse problema, ainda faz com que esse tema continue existindo. Perceba que o texto motivador está ali para te motivar, ele não está ali para te atrapalhar. E por fim, por conta de a gente ter um vício de ter a redação do Enem, é tentar resolver o problema apresentado do tema de redação. Se a gente for ver os temas de redação do que a gente tem da UEA, é meio difícil a gente conseguir realmente resolver todos esses problemas. Porque, por exemplo, eu falei pra vocês, hoje 2023 se é possível viver democracia num país tão desigual como o Brasil. Como que você resolve esse tema? Você vai criar um ministério sobre como você pode viver bem no Brasil? Assim como a gente poderia também até mesmo analisar o tema de 2022, o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira. O que você vai resolver nisso? Você vai criar o Ministério do Ativismo Digital? O que você vai fazer com esse tipo de problema? Ou até mesmo, existem temas que talvez até mesmo você consiga trazer um tipo de solução, como por exemplo o tema de redação da UEA de 2021, que foi Floresta Amazônica entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Nesse tipo de tema, até dá para conciliar os dois pontos, falando qual que é o limite que deve ser traçado para que a gente tenha o agronegócio e o desmatamento. Poderia ser, como, por exemplo, ter uma intensificação das fiscalizações. Poderia ser também, inclusive, um financiamento extra para a contratação de fiscalizadores. Ou, se não, também de como a gente poderia ter uma combinação entre as pastas do meio ambiente e também da pasta da economia para poder fazer com que esse tipo de agronegócio e o tipo do desmatamento, a gente pudesse ter uma conciliação, a gente pudesse ter uma união entre os dois pontos. Mas a UEA não tem um critério de correção para você ter uma proposta de intervenção. O Enem, na sua competência número 5, pede a existência de uma proposta de intervenção. Mas os temas do Enem são trabalhados com problemas sociais. São sempre problemas que você consegue apontar quem pode ajudar, o que deve ser feito, como deve ser feito e para que deve ser feito. Nessa construção dos temas que existem do Enem, você pode até olhar que são temas que não são perguntas, não é sobre uma opinião ou sobre qual que é o ponto de vista. São temas que estão falando de problemas sociais que aí você consegue trabalhar com esses temas sociais. Então perceba que até a construção de redação do Enem, ela é diferente do tema de construção que existe da redação da UEA. É por isso que na redação do Enem, você precisa trazer uma proposta de intervenção e na redação da UEA, você não precisa trazer. Isso significa que se você trouxer e der espaço para poder fazer, como foi o tema de redação de 2021, você poderia trazer? Você até pode, porque muitas vezes você fica meio assustado, você fica meio nervoso que você não consegue fazer o parágrafo de conclusão, e aí você escreve e tem uma redação até que completa. Já tem alguns casos de redação que tem uns 21 pontos, uns 22 pontos, que realmente tem uma proposta de intervenção. Eu aconselho você escrever proposta de intervenção? Não. Por quê? Porque na redação da UEA tem mais espaço que você vai usar no desenvolvimento do que na conclusão. Na redação do Enem, você usa mais espaço na conclusão do que no desenvolvimento. Então é por isso que geralmente eu recomendo que você faça uma atenção maior para você poder justificar e explicar seu ponto de vista do que tentar resolver os problemas apresentados do tema de redação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então como que a gente poderia ter esses 3 erros em uma redação da UEA e como fazer para poder evitar esses tipos de erros. Lógico que aqui eu estou falando de erros que não vão realmente zerar a nota da sua redação. São erros que podem tirar um pouco do seu conforto de escrever uma redação da UEA e que podem tirar alguns certos pontos que você poderia ganhar pontos por você justamente não fazer eles, como é o caso que eu falei para vocês da proposta de intervenção. Então, fica mais tranquilinho com esses tipos de erros que acontecem, assim como eu falei no vídeo, são erros comuns, então você não vai ser o primeiro a fazer esses tipos de erros. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, ou alguma coisa que você não entendeu da redação do EA, desse vídeo ou de outras coisas, escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que, inclusive, também eu tenho o meu curso de redação da UEA, que eu falo de exemplos de parágrafos, eu falo também dos critérios de correção de temas já passados, que te ajuda tanto com redação da UEA CIS, quanto você tem da sua CIS 2, CIS 3 e da redação macro. E, inclusive, o meu curso ele é vitalício, então se você está estudando desde a UEA CIS 2, no ano que vem você pode ter um conteúdo que, inclusive, é atualizado com muita frequência.
E caso você queira ver e utilizar o cupom para poder pagar R$40 pelo curso completo, você pode ver o link aqui embaixo do vídeo, ou se não, você pode escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular. E inclusive, se você viu que o curso não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E é tão importante essa informação que eu falei para você, de como que você precisa ler os textos motivadores para poder te ajudar numa redação. Eu quero que você também tenha uma sugestão de você assistir um vídeo meu que eu falo de uma redação da OEA que utiliza, inclusive, o Luva de Pedreiro de Repertório, que esse é um ótimo exemplo para você poder perceber que se você lê as informações dos textos motivadores a seu favor e utilizar uma informação que você conhece, você consegue muito facilmente escrever uma redação com uma ótima nota. Ou se não, se você ainda está meio incrédulo com o que eu falei para você a respeito da proposta de intervenção, tem uma redação que inclusive teve da OEA com uma nota bem aceitável, que inclusive foi uma pessoa que passou em medicina, que escreveu uma proposta de intervenção e que tem uma cara muito de Enem, mais do que tem de OEA. Então é mais para você poder ver como que se encaixa em uma redação da OEA fazer uma proposta de intervenção. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!